Saudações em Cristo e bem-vindos ao nosso canal, The Light of Heaven. Esperamos que você esteja tendo um dia abençoado. Declarações recentes feitas pelo Papa Francisco têm provocado muito debate dentro da comunidade religiosa, trazendo à tona preocupações profundas sobre a trajetória futura da Igreja. Essas preocupações têm sido particularmente evidentes após o Sínodo, uma reunião crucial de líderes globais da Igreja, que tem sido marcada por discussões contenciosas sobre várias questões delicadas. Entre os tópicos mais debatidos estão a ordenação de diáconas e a crescente influência de ideologias progressistas, ambas as quais deixaram muitos fiéis católicos se sentindo inseguros sobre a direção que sua Igreja está tomando. Os críticos argumentam que o Sínodo tem se concentrado excessivamente em preocupações contemporâneas e mundanas, muitas vezes ofuscando as verdades e ensinamentos eternos de Cristo e, assim, aprofundando a divisão dentro da comunidade da Igreja. O Papa Francisco, em suas declarações recentes, fez duas observações particularmente impactantes e divisivas. Em 22 de maio, durante uma entrevista de alto nível, o Papa rejeitou categoricamente a noção de ordenar mulheres como diáconas. Ele reforçou que o sacerdócio permanecerá exclusivamente masculino, pois Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos homens. Essa posição foi recebida com apoio e decepção. Para alguns, foi uma reafirmação do ensinamento católico tradicional, preservando o papel de longa data da liderança masculina dentro da Igreja. No entanto, para outros que defenderam um papel mais amplo para as mulheres dentro da Igreja, essa resposta pareceu um revés em suas esperanças de maior inclusão. Talvez ainda mais controversas foram as observações do Papa Francisco sobre a presença de homossexuais em seminários. Em uma entrevista recente, ele condenou fortemente a admissão de homossexuais em seminários, afirmando: "Chega disso nos seminários, precisamos parar com isso." Suas palavras provocaram uma reação feroz de católicos progressistas e defensores LGBTQ+, acusando o Papa de promover a discriminação. Em resposta, o Papa Francisco reconheceu que sua linguagem era inapropriada e pediu desculpas pela ofensa causada. No entanto, ele não se retratou de sua posição geral, mantendo a importância de proteger os seminários de indivíduos cujos motivos podem não estar alinhados com os ensinamentos da Igreja. Como católicos, é importante que abordemos essas questões delicadas e muitas vezes divisivas com compaixão e humildade. Embora seja natural sentir-se fortemente sobre certos assuntos, devemos nos esforçar para manter o respeito por aqueles com visões diferentes e nos abster de ataques pessoais aos nossos líderes. Mesmo em tempos de desacordo, nossa fé nos chama para responder de uma forma que sustente nosso compromisso com a verdade, caridade e unidade. Em vez de recorrer à raiva ou divisão, somos instados a orar por nossos líderes e confiar na orientação divina de Deus para conduzi-los, e a nós, em direção a uma maior compreensão e crescimento espiritual. A Bíblia nos lembra de momentos em que as pessoas podem se afastar do ensino sólido para buscar mensagens que se alinhem mais com seus próprios desejos. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo adverte que chegará um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, em vez disso, buscarão mestres que lhes dirão o que elas querem ouvir. Essas palavras ecoam através das gerações, nos lembrando de permanecermos firmes na verdade da nossa fé e de nos protegermos contra a tentação de perseguir ensinamentos que se alinham com nossos desejos pessoais em vez da vontade de Deus. Neste tempo de incerteza e divisão, é crucial que permaneçamos vigilantes e orantes, confiando que Deus guiará a Igreja através dessas águas turbulentas. Em vez de focar apenas na natureza divisiva desses debates, vamos voltar nossa atenção para promover um espírito de unidade, amor e compreensão, lembrando sempre que o objetivo final é viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Obrigado por se juntar a nós hoje. Convidamos você a compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo e o encorajamos a se inscrever em nosso canal, para que possamos continuar a espalhar luz, esperança e verdade nestes tempos desafiadores.
Que Deus abençoe a todos. Defendendo a verdade em meio a falsos ensinamentos, um chamado à vigilância no mundo de hoje, estamos testemunhando uma tendência crescente em que indivíduos e grupos buscam professores que lhes digam exatamente o que eles querem ouvir, professores que atendam aos seus desejos, preferências e noções preconcebidas. O aviso do apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:03, onde ele fala de pessoas reunindo professores ao seu redor para satisfazer seus ouvidos que coçam, não poderia ser mais relevante. Como cristãos, é nossa responsabilidade ser vigilantes, firmes na defesa da verdade e comprometidos em denunciar falsos ensinamentos, especialmente quando são populares ou politicamente corretos. Ao longo da história da Igreja, houve casos em que líderes cometeram erros graves, se entregaram a excessos ou se envolveram em escândalos. Essas falhas, no entanto, não invalidam a verdade sagrada e a beleza atemporal da fé católica. Lembre-se de que, mesmo dentro do círculo dos seguidores mais próximos de Jesus, havia um Judas. Isso nos lembra que sempre haverá indivíduos dentro da Igreja que tentarão minar seus ensinamentos essenciais e levar outros ao erro. Nestes tempos turbulentos, é mais crucial do que nunca para nós, como católicos, nos mantermos informados e buscar fontes confiáveis da verdade. Devemos nos envolver em um diálogo significativo e respeitoso com aqueles que podem ter opiniões diferentes, ouvindo suas perspectivas, e quando necessário, oferecendo as nossas. Embora devamos abordar os outros com empatia e compreensão, também devemos permanecer firmes na proclamação das verdades imutáveis da fé, mesmo quando isso for difícil ou impopular. Quando confrontados com erros, distorções ou interpretações errôneas dos ensinamentos da Igreja, não devemos nos esquivar de falar. No entanto, é igualmente importante que o façamos com amor, compaixão e um desejo genuíno pelo bem-estar de todos. Em todas as coisas, devemos manter nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador supremo de nossa fé. Confiamos em sua orientação e na sabedoria dos ensinamentos da Igreja, mesmo quando eles desafiam nossas preferências pessoais ou exigem que saiamos de nossas zonas de conforto. Os debates em andamento dentro da Igreja, como a discussão em torno da potencial ordenação de diaconisas, têm provocado reflexão e divisão significativas. Alguns veem isso como uma oportunidade de abordar os desequilíbrios de gênero e modernizar a Igreja, enquanto outros veem isso como uma ameaça à doutrina tradicional e à integridade do sacerdócio. A posição firme do Papa Francisco contra a ordenação de diaconisas ressalta a tensão entre tradição e progresso, enfatizando a importância de manter a integridade dos ensinamentos da Igreja. Da mesma forma, os comentários do Papa sobre a homossexualidade nos seminários provocaram profundas divisões dentro da comunidade católica. Católicos progressistas e defensores LGBTQ podem ver as observações do Papa como regressivas, mas para os conservadores, sua posição representa uma salvaguarda necessária da consistência doutrinária e clareza moral. A insistência do Papa na vigilância nos seminários destaca a luta contínua para preservar a ortodoxia diante de ideologias cada vez mais progressistas que desafiam a doutrina de longa data da Igreja. Esses debates são um microcosmo do desafio mais amplo que enfrentamos na Igreja hoje. À medida que navegamos por essas questões, é essencial que permaneçamos comprometidos com a verdade do Evangelho, mesmo quando é difícil mantê-la diante de mudanças culturais e pressões sociais. Devemos ser corajosos o suficiente para falar a verdade, para nos envolvermos com as questões em questão e para fazê-lo com um espírito de amor e compreensão, sempre buscando proteger a integridade da nossa fé, respeitando a dignidade dos outros. Agora, mais do que nunca, precisamos manter nosso foco nas verdades centrais da nossa fé. Embora o mundo possa tentar nos levar por caminhos que distorcem ou obscurecem a verdade, nós, como fiéis seguidores de Cristo, devemos ser vigilantes, mantendo-nos firmes nos ensinamentos transmitidos a nós pela Igreja. Ao fazer isso, não apenas protegemos a integridade da nossa própria fé,
mas também nos colocamos como um farol da verdade em um mundo que precisa desesperadamente dela. Então, vamos aceitar o chamado para defender a fé, ser vozes da verdade e da razão e falar contra os falsos ensinamentos que ameaçam levar os outros ao erro. Por meio de nossas palavras e ações, vamos mostrar ao mundo o poder do amor, da compaixão e da devoção inabalável à verdade de Cristo. Que possamos sempre buscar incorporar a luz de Cristo, compartilhando-a com os outros e permanecendo firmes em nosso compromisso com seus ensinamentos. Não importa o custo. Navegando pelos desafios da fé na sociedade moderna, um chamado para unidade e compaixão, a Igreja hoje enfrenta o imenso desafio de navegar no cenário complexo e em constante mudança da sociedade contemporânea. A delicada tarefa de equilibrar a adesão inabalável aos ensinamentos tradicionais enquanto se envolve significativamente com questões sociais modernas é algo que requer sabedoria, discernimento e compaixão. A controvérsia em andamento em torno do Sínodo e as declarações do Papa Francisco exemplificam as dificuldades que a Igreja enfrenta ao tentar reconciliar as verdades eternas da fé com as demandas em evolução de um mundo secular. Em meio a esses debates, é crucial que os católicos permaneçam firmes em sua fé, retornando continuamente aos princípios fundamentais que formam a base do cristianismo. A missão de espalhar as boas novas e viver de acordo com os ensinamentos de Cristo deve ser sempre nossa prioridade. Essa missão vai além de meramente proclamar a verdade, trata-se de incorporar os valores de amor, compaixão, humildade e serviço aos outros. Trata-se de ser exemplos vivos do Evangelho em um mundo que precisa desesperadamente de sua luz. Ao enfrentarmos esse tempo turbulento na Igreja, somos chamados a orar por nossos líderes e depositar nossa confiança no plano divino de Deus. A história da Igreja é repleta de períodos de crise e controvérsia, mas a Igreja resistiu. Apesar das falhas e deficiências de seus líderes, a verdade e a beleza essenciais da fé católica permanecem inabaláveis. Essa resiliência é um testemunho do poder do Espírito Santo e da força coletiva dos fiéis que compõem o corpo de Cristo. Por meio da oração, fé e devoção, a Igreja continua a cumprir sua missão, apesar dos desafios que surgem. Ao nos envolvermos com os debates atuais dentro da Igreja, é essencial que os abordemos com um espírito de caridade e abertura. O diálogo respeitoso, enraizado em um desejo genuíno de descobrir e viver a verdade, pode unir divisões e promover a unidade. Ao ouvir atentamente diferentes perspectivas, mesmo aquelas com as quais discordamos, demonstramos a força e a diversidade da comunidade católica. Unidade não significa uniformidade, e nossas diferenças devem ser vistas como oportunidades de crescimento, diálogo e compreensão. Nestes tempos difíceis, é crucial que também tenhamos a coragem de proclamar a verdade, mesmo quando ela é difícil ou impopular. Defender os ensinamentos tradicionais da Igreja e as verdades morais que eles sustentam é necessário, mas deve ser feito com compaixão e integridade. Ao mesmo tempo, devemos estar abertos para abordar e retificar quaisquer erros ou interpretações errôneas que surjam dentro da Igreja. A integridade dos ensinamentos da Igreja deve ser sempre mantida, garantindo que sejam comunicados de maneiras que reflitam o amor e a compaixão de Cristo, que nos chamou para ser a luz do mundo. Concluindo, as discussões que ocorrem no Sínodo e as reações às observações do Papa Francisco servem como um lembrete da natureza dinâmica e evolutiva da Igreja. O diálogo contínuo sobre a reconciliação da tradição com os desafios da sociedade moderna é um reflexo do compromisso da Igreja de permanecer relevante, mantendo-se fiel à sua missão principal. Como católicos, somos chamados a navegar por esses desafios com fé inabalável, profunda compaixão e um forte compromisso com a verdade. Vamos fixar nossos olhos em Jesus Cristo, confiando na orientação do Espírito Santo e na sabedoria dos ensinamentos da Igreja. Ao crescer em nosso amor por Deus e uns pelos outros, e ao trabalhar juntos para fortalecer o corpo de Cristo, podemos trazer esperança e cura a um mundo que precisa desesperadamente de ambos. Por meio de
Nossas orações, nossas ações e nossa fé podemos ajudar a iluminar o caminho para um futuro mais brilhante. Obrigado por se juntar a nós nesta reflexão. Gostaríamos muito de ouvir seus pensamentos sobre o tópico de hoje. Deixe um comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. Pressione o ícone do sino para ficar atualizado com nosso conteúdo mais recente e continuar esta jornada de fé juntos.